Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Pedir depois que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta para ir acompanhando os versículos, para a gente aproveitar bastante da palavra de Deus nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Leiamos, amados. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou, Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu achei interessante esses dias uma observação de um irmão de uma certa comodidade que tem acontecido no meio do povo de Deus, que o povo parece que parou de falar amém. Amém significa assim seja. Amém é a confirmação, é o selo. E às vezes eu observo, quando o irmão saúda a igreja, nem todos respondem. Se não responder, como vai receber aquela paz? Quando oramos, parece que nem todos confirmam dizendo amém. E se não confirma, como que vai estar de acordo? E se não está de acordo, como vai receber a bênção? Eu me lembro quando inaugurou, acho que o primeiro templo mesmo, por assim dizer, que antes era no fundo, depois do lado da casa do pastor, quando com o pastor irmão Luiz Arruda doou o terreno do lado, fez o primeiro templo, na inauguração veio um grupo de chineses, que tinham fugido, saído do país, por causa da revolução lá, um pouco antes vieram, e eles tiveram um grupo, acho que, não sei se 9, 10 chineses, e era muito bonito de ouvir, porque se um fosse ler, por exemplo, o Salmo 23, fala, o Senhor é o meu pastor, todos eles falavam amém, nada me faltará, amém.
Ele me faz descansar, guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém. E assim vai. Então, irmão, estava sempre confirmando. Então, vamos tomar esse propósito de confirmar, porque confirmando, o Senhor também confirma, louvado é o nome de Jesus. Mas nós lemos a palavra do Senhor, que fala da contrariedade, ou da santidade do que é contrário à santidade. A natureza humana destituída da glória de Deus, caída, o velho homem, ele deseja as coisas do mundo. E o novo homem deseja as coisas celestiais. E há uma constante guerra da carne contra o espírito e vice-versa. Então há uma oposição. Por isso, o título da leitura diz que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Os gentios são os povos que não conhecem a Jesus. Os povos que ainda ignoram a respeito da grande verdade, do grande amor de Deus, da graça maravilhosa de Deus, do que Jesus fez por nós ali na cruz, da sua ressurreição, do seu Espírito que é derramado. Então eles trilham um caminho, mas quem conhece Jesus tem que trilhar um caminho diferente. Nesses últimos dias, parece que muitas vezes o povo quer se conformar com o mundo. Todos querem ser cristão, querem ter nome de cristão. Quando fala em cristianismo, irmãos, abarca um leque enorme de religiões aí, ou de denominações, de organizações religiosas, de seitas e por aí vai. Todos se dizem cristão. Mesmo com imagem de escultura, com idolatria, mesmo contrariando as escrituras por vezes frontalmente, mas são nominalmente cristãos. Mas a preocupação é que o cristianismo nominal tem crescido. E o cristianismo real, verdadeiro, também deve crescer. E para crescer, nós precisamos cada dia fazer mais firme a nossa chamada, para sermos testemunha do Senhor Jesus Cristo, tendo todo o cuidado também para que esse enredo do mundo, para que essas filosofias não venham nos alcançar. Diz aqui a palavra do Senhor, e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais. Se diz aqui não andeis mais, é porque nós andávamos. Não andeis mais como andam também os outros gentios, porque nós também somos gentios. Todo que não é judeu é gentio, são as nações, as gentes. Mas diz aqui, como os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Porque os gentios que não conhecem a Deus, eles são guiados pelos seus sentidos próprios, pela sua vaidade, pelos seus próprios anseios, desejos, pela vontade da sua carne. Mas os gentios que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles foram enxertados na oliveira verdadeira e são diferentes dos outros gentios. Portanto, irmãos, o evangelho de Jesus não é como anda por aí em muitos lugares, não. O evangelho de Jesus exige de nós santidade, temor, reverência, exige de nós uma abertura gloriosa para o Espírito do Senhor e um fechamento total para toda a mentira do mundo, para a carnalidade, para a vaidade, para tudo que passa, para todo fuxico, para todo diz-que, e muitas vezes nós somos influenciados pelo mundo. Israel no passado, quando se deixava influenciar pelas nações ao redor, eles enfraqueciam na fé. Enfraquecendo na fé, eles incorriam em pecado, idolatria, e a mão de Deus vinha sobre eles.
Então é tempo da igreja de Deus caminhar para a restauração, não para a apostasia. Há um evangelho apóstata por aí, que vem como quiser e fica como quiser e nada exige. Há um evangelho por aí massificado e muitas vezes nas grandes redes de comunicação, feito através de um carnezinho, você dá o nome, o endereço e manda dinheiro, fica associado e parece que tudo está certo. Mas da igreja de Deus, irmãos, nós temos que aprender muito do Senhor, na vida de oração, na vida de leitura, no exercício, na meditação da palavra de Deus, no exercício de mortificar o nosso corpo, de esmurrar a nossa carne, de reduzir a servidão do nosso corpo, para que o nosso espírito glorifique o Senhor. Por vezes nós, ou alguém de nós, venceu o inimigo, porque foi liberto do inimigo. Venceu o mundo porque parece que não quer estar no mundo, mas não vence a si mesmo. O seu eu parece que fica grande, fica inchado. Por vezes até pessoas que são tidas como espirituais, ainda tem um eu enorme. Por vezes até quer se colocar como melhor ou superior, ou ficar se comparando. Deus usa cada um de nós, irmãos, como Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, para aquilo que Ele quiser. A Bíblia diz que o Espírito de Deus reparte os dons na igreja para aquilo que for útil. Então, irmãos, nós, seja qualquer um de nós, irmãos, nós não somos nada sem o Senhor Jesus Cristo e nada temos, seja dons espirituais, dons ministeriais, seja aquilo que o Senhor nos deu, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Paulo escreve nos dizendo: o que é que tens que não recebeste? E se recebeste, por que se ensoberbece? Por que se acha melhor do que o outro irmão? Se o que tem veio de Deus, não é nada nosso. Então, irmãos, a palavra cobra de nós humildade na presença do Senhor, para continuarmos nesta batalha. Mas os gentios andam na vaidade do seu sentido. E nós não podemos andar como eles, porque eles, diz aqui, estão entenebrecidos no entendimento. Quanta gente com entendimento entenebrecido. Por vezes, gente que está com a Bíblia na mão, mas não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não é discernida materialmente. O homem natural não compreende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual discerne bem as duas coisas, tanto o espiritual como o material. Sabe que o material é insignificante, sabe que o material tem o seu valor, mas não é nada comparável com a glória que nós havemos de provar no dia da manifestação do nosso Senhor, ou no dia que findar a nossa jornada e nós irmos para a glória. Nada deste mundo, o mundo inteiro, irmãos, com toda a beleza que existe no mundo que Deus criou, ou com toda a pujança do homem que desenvolveu, nada, irmãos, nada se compara com aquilo que Deus tem para nós. Então ele diz assim, que os gentios andam entenebrecidos. Quanto tem a mente cauterizada? Sabe a cauterização? Cauterização, eu me lembro uma vez, eu fui ao sítio e eles estavam mochando os garrotinhos, os bezerros. E aí eles pegavam, serravam ali o pequeno chifre e pegavam um ferro assim incandescente e queimava ali. E soltava o bezerro. E já não sentia mais nada, porque cauterizava. E quando cauteriza, não sente mais. Fica insensível. Então as pessoas, quando têm a mente cauterizada, elas ficam insensíveis para a palavra de Deus. Pode bater, pode falar, pode instruir, pode corrigir, pode, mas a mente não abre, está insensível. E quantas pessoas denominadas cristãs, por aí, eu não sei onde, ou pode ser que em nosso meio a mente tem se fechado e a pessoa não abre para crescer, para ouvir, porque não tem sensibilidade. Então nós temos que ser sensíveis ao Espírito, sensíveis ao Senhor, sensíveis à presença de Deus. Por vezes Deus passa nosso meio e um sente a Deus, glorifica a Deus, e o outro não sente. Por que será? Será que Deus queria que aquele sentisse e o outro não? Não, porque às vezes a pessoa está buscando para receber de Deus,
E o outro está pensando no dia de amanhã, o que ele vai fazer, e como é que ele vai agir, ou lembrando o dia de ontem, ou então, com a mente longe. Uma vez alguém reclamou de pessoas atendendo o celular no culto. E por aí vai. Mas diz aqui que eles são separados da vida de Deus. O que adianta ganhar o mundo? O que adianta ter tudo do mundo se não tiver Jesus? O que adianta estar separado da vida de Deus? Para nós o bom é estar ligados na vida de Deus, porque aí nós temos a vida eterna. E ele diz assim que os gentios, as pessoas, estão separados de Deus por desconhecimento. Ele diz aqui, pela ignorância. Às vezes a pessoa chama o outro de ignorante e ele fica ofendido. Você é ignorante. E às vezes a pessoa quer até brigar. Ignorante significa que ele não conhece. Eu sou ignorante quanto a respeito de medicina, não entendo nada. Eu sou ignorante em tantos assuntos. Ninguém conhece todos os assuntos. Mas aqui diz que eles são ignorantes ou não conhecem o assunto da salvação, o plano de Deus, a proposta de Deus, a palavra de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus, eles não param para conhecer. Então permanece os olhos vendados, a mente fechada, e as pessoas insistem na sua velha religião, denominada cristã, mas não abrem o coração para Cristo. Então ele diz assim, pela dureza do seu coração. A pessoa fica com o coração petrificado. Não muda. Nada faz a pessoa sentir, porque petrificou o coração, endureceu. E a Bíblia fala que quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz de Deus é a sua palavra, nós não devemos endurecer o coração. Não é só a palavra. Por vezes a voz de Deus vem num cântico, a voz de Deus vem num testemunho, por vezes vem numa visão, por vezes vem em mistério, em língua estranha, em profecias. Deus fala de muitas maneiras. Hoje ele nos fala através de Cristo, principalmente, do verbo. Mas ele diz assim, os quais, havendo perdido todo o sentimento. Não é isso que tem acontecido, amados? O mundo perdeu o sentimento. Quem é mais velho sabe. Fazendeiro ia casar um filho, uma filha, convidava a fazenda inteira, a colônia toda, a vizinhança. Era uma festa. Tinha sentimento. Tinha sentimento. Hoje ele vai para um buffet, convida meia dúzia, não tem sentimento. Até no meio dos crentes. A pessoa prefere, por vezes, pagar alto um preço para ter um salão de festa chique e fazer para uma parte, uma festa de casamento, por exemplo, do que usar o nosso espaço gratuitamente, que com o dinheiro que ele gasta lá no buffet, ele podia fazer a festa para a igreja inteira. Então será que não está ficando parecido com os gentios, que não têm o conhecimento de Cristo? Porque a igreja é uma unidade, é um corpo, é uma família. Nós devemos ter sentimento. Quando um chora, nós devemos chorar. Quando um se alegra, nós devemos alegrar. Quando um prospera, nós devemos nos alegrar. Quantas vezes alguém prospera e o outro fica reclamando, murmurando, achando, mas por que não veio para mim essa bênção? Eu acho que merecia mais. Deus dá a bênção para quem Ele quer, Ele que é o dono da bênção. Lembra daqueles que questionaram Cristo? Na parábola, ele diz que o dono, o Senhor, saiu de manhã na praça, contratou uns para trabalhar. No meio do dia ele veio, contratou outros para trabalhar. Faltava 1 hora ou 2 para terminar o dia, ele contratou outros para trabalhar. Chegou no final do dia, ele pagou igualmente para todos. Os que foram cedo reclamaram. Não parece justo? Falei, mas peraí, eles vieram já no cair da tarde, vai ganhar igual a gente? E a resposta qual foi? Eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ele é o dono. Ele abate quem ele quer, ele exalta quem ele quer. Ele reparte conforme a sua deliberação. E nós devemos glorificar o nome do Senhor,
porque nós devemos agradecer, irmãos, porque o conjunto é que importa. Um canta, outro toca, outro glorifica, o outro clama, o outro ora, o outro testifica, o outro transmite o culto, o outro faz a limpeza do templo, o outro está na recepção, e nós vamos formando um corpo. Só nos preocupa aqueles que olham para si e falam: o que eu faço? Qual que é a minha parte aqui? Né? Todos nós temos parte no corpo. Ou seja, todos devemos ser evangelizadores, todos devemos ser intercessores, todos devemos ser pessoas de bom testemunho, todo cristão, não nós aqui, todo o povo que tem o nome de cristão, deve ter esse compromisso de andar na presença do Senhor. Não somente nós presentes aqui, mas ele diz assim: perdido o sentimento, se entregar à dissolução, para com avidez cometer impureza. O que nós temos visto no mundo? Não é? Parece que quanto pior, melhor para o mundo. Quanto mais lixo é uma música que eles fazem, mais curtida, mais vendagem, mais shows eles fazem. O mundo caminha assim, irmãos, a passos largos, desenfreado. Os mais antigos, sabe, tem música sertaneja por aí, daquelas de raiz, que fala da natureza, que às vezes é mais bonito do que algum hino chamado hino evangélico. Eles perderam até a coragem de chamar de hino, chama de música. Porque o que é hino e o que é música? Música, qualquer canto é música. Mas e hino? Hino é aquilo que exalta a Deus. Exalta a Deus, aí é hino. Tem o hino nacional, exalta a pátria. Tem o hino da cidade, exalta a cidade. O hino de louvor, o hino que a igreja sempre cantou, tudo é adoração a Deus, é louvor, é glória para o nome do Senhor. Aí o povo mudou, não é nem hino, mas é música. Então Deus vai fazer tudo para você, Deus agora virou seu empregado, você não precisa fazer mais nada, né? Ele vira o mundo do avesso e faz a sua vontade. É uma inversão de valores terrível, irmãos, porque nós é que temos que nos desdobrar para fazer a vontade dele, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos tirou da condenação e nos pôs em lugares celestiais e que nos deu a promessa e a vida gloriosa pelo seu grande amor e maravilha. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é tão diferente do mundo. Eu me preocupo quando a igreja ou pessoas denominadas cristãs começam a ficar parecidas com o mundo. Eu me preocupo muito, porque, irmãos, é muita diferença. É a água e o azeite. Vocês já tentaram misturar água com azeite? Experimenta. Quem não fez? Pega uma garrafa, um vidro, põe um pouco de água, um pouco de azeite, chacoalha, né? Misturou, está tudo misturadinho, deixa lá. Depois você vai ver o risquinho assim, ó, um está para baixo, outro está para cima. Não tem como misturar. Então, a igreja não vai se misturar com o mundo. Essa amálgama que criaram para o evangelho, um evangelho de água com açúcar, o evangelho que não cobra nenhuma mudança de vida para ter templos lotados, esse não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus exige de nós renúncia, morremos para nós mesmos, não é morrer só para aquilo que nós não queremos. Hoje está cheio de gente correndo atrás da bênção, mas não quer o dono da bênção, correndo atrás de receber as coisas de Deus, mas não quer Deus. Não quer compromisso com Deus. Então, se nós fizéssemos aqui a tarde da bênção, culto para os empresários, quem tiver endividado, com problema, vem aqui, nós vamos orar para resolver o seu problema, não sei o quê. Esse tempo ficaria pequeno, porque todos querem resolver o seu problema aqui nesta vida. Mas o evangelho não é para resolver o problema aqui nesta vida. Ele resolve sim. Mas não é esta a prioridade. A prioridade é resolver o problema para a vida eterna. O evangelho é para a reconciliação com Deus, é para o perdão dos pecados, é para a santificação das nossas vidas, é para nos mostrar o caminho que temos que trilhar. E certamente as coisas que nós precisamos, o Senhor vai dar. Ele até fala para nós não ficarmos preocupados como fica o povo por aí. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que vai ser, como vai ser. E não.
Deus, o nosso Pai Celestial, sabe tudo quanto nós precisamos. Ele cuida da ave, de todas as aves do céu Ele cuida do lírio do campo, e Ele vai cuidar de todo o seu povo, como sempre cuidou, irmãos. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus vem cuidando da igreja de Cristo até aqui. Desde os dias de Cristo até aqui, todo dia, incessantemente, Deus tem olhado para a igreja e tem cuidado da igreja. Por isso a igreja ainda está aqui testificando deste amor glorioso. E não só do tempo da igreja, mas desde o dia que Ele chamou o nosso pai, que ainda era Abrão, para tornar-se Abraão o pai da fé. Ele vem cuidando pelos patriarcas, pelos profetas, e depois por Cristo, né, pela lei, por Cristo, pelos apóstolos. Ele vem cuidando, irmãos, por aqueles que nos evangelizaram, que vieram, tiveram paciência conosco, sentaram, falaram, nos levaram para a casa do Senhor, e foram buscar de novo, e a gente desanimou, eles foram outra vez, insistiram, oraram por nós, choraram por nós. Agora chegou a nossa vez de chorar pelos outros, de buscar os outros, de incentivar os outros, porque nós já estamos tranquilos, recebemos muita bênção de Deus. Ninguém de nós, irmãos, ninguém de nós consegue listar todas as bênçãos que já recebeu do Senhor Jesus. Ninguém, mesmo os mais novos de fé. Eu tenho comigo que não consegue listar todas as bênçãos, mas o Senhor continua abençoando. E tem muito mais para abençoar. Então ele diz assim, que os gentios vivem no seu sentido, a sua maneira de viver, olhando para o mundo, para si mesmo, se comparando com o outro, etc. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. A igreja aprende de Cristo. A igreja ouve a voz dele, que diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então tem que aprender de Cristo. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu li, que o teólogo falou. Não, é aquilo que Cristo falou, é aquilo que a palavra de Deus nos fala, é aquilo que Deus quer que nós vivamos, é assim que nós temos que viver. Ele diz assim, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. A verdade só em Jesus. A verdade absoluta é só em Jesus. Todas as outras verdades têm relatividades, mas Jesus é absoluto. Nele não há nem sombra de variação. Então, ele diz assim, nós, igreja, aprendemos de Cristo. Aprendemos da palavra do Senhor. E quanto ao trato passado, aquilo que passou antes, quando nós não conhecíamos Cristo, quando nós não havíamos recebido o Evangelho, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Coisa difícil, é como disse o irmão outro dia aqui, é o velho homem, né, que já foi sepultado, ficar chutando a tampa do caixão, né, querendo ressuscitar. E quando a gente não vigia, essas coisas começam a acontecer. A pessoa começa a ficar irada, começa a ficar às vezes ansiosa ou nervosa, não sei o quê, dali a pouco a pessoa começa a falar o que não convém, pensar as coisas que não agradam a Deus, né, e o inimigo fustiga. Você vai aguentar o insulto? Você vai levar o desaforo embora? Né? Ou você não vai aproveitar essa oportunidade para satisfazer o desejo da carne? Seja o que for, seja a concupiscência dos olhos, seja a soberba da vida, seja a concupiscência da carne. Tudo isso do mundo não é do Pai. O mundo passa, mas aqueles que creem no Senhor permanecem para sempre. Esse é o Evangelho, é permanecer para sempre. Louvado seja Deus, é vida eterna. Então olhar para o mundo que passa, quantas vezes as pessoas se atraem pelo futebol, se atraem pela novela, se atraem pela Copa do Mundo, se atraem às vezes pelas brincadeiras. Ah, mas é só brincadeira, é um joguinho de baralho de brincadeira, é uma sinuca de brincadeira, é não sei o que de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, nós devemos ocupar o nosso tempo em coisas proveitosas. Às vezes a pessoa olha para o mundo, às vezes para a música do mundo, às vezes perde tanto tempo assistindo shows do mundo, coisas que não edificam. Então ele diz assim, quanto ao trato passado, vos despojeis. O que é despojar? É tirar e jogar fora. Isso é despojar. Então o velho homem, o velho eu, com os seus desejos, tem que estar
no despojo, jogado fora. Nós vencemos, então dominamos, e os desejos anteriores da carne, nós virou despojo. Nós agora jogamos fora esse despojo. Ele diz assim, ó, despojeis do velho homem, né? Vos livreis do velho homem. Crente não pode deixar o velho homem ressuscitar. Cristão verdadeiro não pode deixar o velho homem dar as coordenadas na sua vida, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, ele oxida, ele enferruja. Mas o novo homem é inoxidável, ele não enferruja. Então nós temos que viver o novo homem, porque o velho homem se corrompe. Se corrompe. Se nós formos viver na carne, a gente vai se corrompendo. Quantos irmãos corria bem? Quantos irmãos? Nós lembramos de vários, de pessoas que eram usadas grandemente na mão de Deus. E onde estão? Voltou para o velho homem. Deixou o velho homem dominar. Quantos trabalhos iniciaram tão bem, tão fervorosos, buscando santidade, buscando zelo, com muita oração, com muito temor, com muito fogo de Deus, com muitas maravilhas, sinais. E depois foram acomodando. E essa acomodação vai dando espaço para o velho homem que apostata, que enferruja. O velho homem que acomoda um pecado aqui, um pecadinho ali, um pecadinho lá, e vai acontecendo de se tornar nominalmente cristão, sem ser verdadeiramente cristão. E às vezes a pessoa não percebe. Às vezes fica no meio do povo de Deus e não percebe que está deixando de ser um cristão verdadeiro. E por vezes trabalhos inteiros, organizações que hoje são organizações religiosas, começaram lá atrás, com muito fervor. Mas depois foi passando o tempo e foi deixando de esfriar. Foi extinguindo o Espírito. A palavra diz, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Antes ela diz, não entristeçais o Espírito. Porque entristece o Espírito de Deus por causa da vontade da carne, então ele fica triste. Dali a pouco a pessoa já tem mais espaço da carne do que do Espírito. Dali a pouco ele entristeceu, dali a pouco ele extingue. Não canta mais, já não tem alegria de estar nas reuniões de oração, não tem alegria de estar nos pés do Senhor, já não tem alegria de ser usado por Deus, já não exercita mais os dons espirituais, vai extinguindo. Dali a pouco apagou. E aí fica pior, porque depois que apaga, aí quando alguém corrige, ainda a pessoa às vezes fala o que não convém. E aí aborrece muito mais a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser zelosos, cada um da nossa vida. Eu preciso cuidar de mim, todo dia. Cada um de nós precisa cuidar de si. Todo dia. Todo dia é dia de vencer a carne, todo dia é dia de começar de novo a vida espiritual com o Senhor. Nós não podemos nos acomodar. Todo dia é dia de meditar nas coisas de Deus. Por isso ele diz aqui, olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano, os anseios da vida. Essa vida é enganosa. Por que é enganosa? Porque ela é fútil. Porque ela é passageira. Porque ela é temporal. Tudo que a pessoa consegue aqui, não leva daqui. Então não tem uma significação para a eternidade, irmãos. O que tem significação para a eternidade é a nossa comunhão com o Espírito de Deus. É a paz com Deus, é a obediência, é a santidade, é o zelo, é Cristo em nós, é a esperança de glória. O resto, irmãos, é resto. Vai ficar aqui. Mas ele diz assim, que no invés de olhar, para a carne, nós despojamos da carne e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, irmãos, a palavra fala de renovar. Quando que nós vamos renovar? É interessante, por vezes tem um retiro, um encontro espiritual, e aí a pessoa se mobiliza para aquilo, vem um pregador especial, vamos dizer, que a gente não está acostumado, E aí ele prega, e aí a pessoa dá lugar a Deus, aí parece que a igreja toda foi renovada, é aquela alegria. Aqui ele não está falando de renovar a igreja, está falando de cada um ser renovado.
Se cada um for renovado, a igreja está renovada. Não é a gente ter aquele momento simplesmente de entusiasmo. Não, é ser renovado de dentro para fora, todo dia, a toda hora, a todo momento, toda a dificuldade que temos, em toda a barreira, pedir que o Senhor nos renove. E ele diz assim, vos renoveis. Então está em nós renovar. Senão ele falaria para a gente orar para Deus nos renovar. Renovar está em nós. Eu acho que é interessante, muitas vezes as pessoas invertem. Diz assim, convém que Cristo cresça e que eu diminua. E eu fico esperando Cristo crescer na minha vida para eu diminuir. Se isso é possível acontecer? A Bíblia diz o contrário. Convém que eu diminua. Se eu me diminuir, a minha carne tiver menos espaço, o Espírito vai ter mais espaço. Convém que eu diminua a fim de que ele cresça. Então, irmãos, vos renoveis, comece nós. Eu vou buscar, eu quero orar, eu quero o dom, eu quero ser batizado do Espírito Santo, eu quero voltar a falar línguas, eu quero ter visões, eu quero ser usado em profecia, eu vou buscar, eu preciso, e eu vou me colocar, Senhor, o que precisa diminuir no meu eu, o que precisa ser tirado da minha carne, né, do meu pensamento, dos meus olhos, dos meus valores, porque eu quero ser cheio do Teu Espírito. E para isso nós estamos aqui toda terça-feira para buscar o Senhor. Então, irmãos, não precisa, às vezes a pessoa fala, eu tenho que ir na vigília. É bom ter vigília. É bom sair para ir buscar o Senhor. Mas é bom estar aqui também na terça-feira para buscar o Senhor. E buscar de verdade, porque o Senhor é um Deus de verdade. E Ele opera de verdade, Ele atende de verdade. Ele batiza no Espírito Santo de verdade. É promessa dEle, irmãos. Promessa dEle, Ele não falha. Ele é fiel. Se eu fosse prometer para os irmãos vem orar que eu vou batizar vocês no Espírito Santo, não precisava não vir ninguém. Quem sou eu? Né? Ou qualquer outra promessa. Eu posso quebrar. Eu sou um homem. Mas a promessa do batismo do Espírito Santo não foi do pastor fulano, um pastor ciclano, é a promessa de Jesus, louvado seja Deus. E Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar. Louvado é o nome do Senhor. E vos revistais, olha, renoveis no espírito do vosso sentido. Né? Sentido, quais são os sentidos? O olfato, a visão, o tato. Tem que renovar tudo. Todos os nossos sentidos têm que ser renovados. O paladar. Né? Quantas pessoas têm um paladar tão afiado que peca quando come? Pratica glutonaria. Quantas pessoas têm uma vista tão boa, olhar tão rápido, que peca quando olha para algum lado ou para alguma coisa? E quantos têm uma fala tão boa, que peca porque exagera no falar? Então, irmãos, todos os nossos sentidos têm que estar em sintonia com Deus, alinhado à vontade do Senhor. E ele diz assim, vos revistais do novo homem, despojais do velho homem, a natureza humana caída, e vos revistais do novo homem. Então nós precisamos jogar fora o nosso eu e nos revestir da vontade de Deus. E ele diz assim, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Queremos justiça e santidade? Sim, esse é o caminho. Jogar o velho homem fora e se revestir do novo homem. Aí sim, esse novo homem é criado em justiça e santidade, sem a qual ninguém irá morar com o Senhor. Ele diz assim, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo. O mundo vive de mentira, irmãos. Como é interessante. Quando fala mentira, enche de gente. Fala a verdade, as pessoas parecem que não querem ouvir. Eu trabalhei numa empresa e certa feita chegou um chefe novo, e era nominalmente cristão. Primeira reunião ele falou para os funcionários, eu vou mentir, e ninguém está autorizado a me desmentir, hein? Esse é o velho homem. Como pode? Eu vou mentir para o freguês ou para o cliente, as mentiras comerciais, né? E quer ainda que vocês confirmem.
Então, irmãos, passando o tempo, tinha gente que não queria escutar o gerente falar, queria escutar eu falar o que ia acontecer com a conta dele. Porque o que o gerente falava não acontecia. No outro dia o gerente contava outra mentira em cima daquela. O mundo vive de mentira, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E o maligno é o pai da mentira. E os judeus foram repreendidos por Jesus porque eram religiosos, mas viviam com mentira. Por isso Jesus falou para vós tendes por pai o diabo. Então não é brincadeira. As pessoas acham que mentir para o guarda de trânsito, ou policial, ou mentir para o vizinho, ou mentir para o amigo, ou mentir para o freguês, não tem problema. Pode não ter problema lá fora no mundo, mas diante de Deus tem problema sim. O crente não pode ser crente que tem duas palavras, né? Palavra dobre, que uma hora uma coisa, outra hora é outra. Nós lemos outro dia o Salmo 15 aqui, né? Aquele que fala, mesmo com dano seu, ele não muda. Esse é o novo homem, louvado seja Deus. Então ele diz assim, pelo que falai, deixai a mentira, falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos. Então não dá muitas vezes para conter a ira, porque é uma explosão. Acontece alguma coisa que nos provoca a ira, ela brota. Mas ele diz assim, e não pequeis. Então, se irou, para, pensa, conta até 10, vai orar, vai falar com Deus, vai pedir misericórdia. E ele diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque se a pessoa se irou, ela pensou, às vezes numa vingança, num revide, às vezes pensou numa reação que não era a reação correta do cristão, e vai dormir achando que está tudo certo. Quantas pessoas deitam e ao amanhecer já partiram para a eternidade? Por isso ele não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Conserta no mesmo dia, não é? Busca a calmaria, o perdão de Deus, busca a paz, tira o rancor, tira a mágoa. Quanta gente carrega rancor 10, 15 anos, 20 anos. Um dia eu encontrei um irmão, ele falou para mim assim, eu fui numa cidade onde você morava. Isso faz uns 35 anos. E faz talvez uns 10 anos. Então fazia pelo menos uns 25 dessa história. Eu não esqueci, viu? Falei, puxa, que bom que você não esqueceu, porque eu não lembrava mais, né? Você não me deu oportunidade. E guardou aquilo lá, ficou. Então, quantas pessoas têm guardado tantas coisas, irmãos? Por vezes a mágoa que brota da ira é um remédio, não, é um veneno. E é um veneno que envenena quem ficou irado e depois transformou aquilo em mágoa. O outro, por vezes, está vivendo a vida, nem está sabendo o que está acontecendo. E o outro remoendo aquela amargura, remoendo aquele ódio, remoendo aquele rancor, porque não pôde extravasar a sua ira, e ficou com aquela vontade de extravasar a ira e não extravasou. Aí transforma em mágoa, rancor, e vai se envenenando, pensando que o outro vai acontecer alguma coisa com o outro. Não vai. Então, nós, quando a ira brota, a gente tem que cortar ela. Busca Deus. Pede a Deus misericórdia, pede a Deus para tirar do coração. Eu creio que todos nós, irmãos, eu penso assim, né, já passamos por isso. Já passamos. Por vezes vai orar e a oração parece que não vai, parece que... Dá uma olhada. Talvez está carregando um rancor de alguém, uma mágoa. Precisa liberar um perdão diante de Deus. Vai lá, dobra o joelho, libera o perdão. Fala, Senhor, eu transferi para ti, o Senhor julga, o Senhor sabe como fazer, quero retirar minha mão desse assunto, e o Senhor cuida. E deixa, Deus cuida, e pronto. Deus cuida. Né? E eu não, quando essas coisas acontecem, comigo já aconteceu, irmão. Eu, graças a Deus, né, pelo menos por uma vez que eu me lembro, eu tive que entregar na mão de Deus. E eu nem olho para trás. Se Deus, aquela pessoa, por exemplo, Deus fizer prosperar muito, Deus sabe o que faz.
Eu não tenho nenhum problema com isso, porque Deus limpou meu coração. Então Deus limpa o nosso coração quando a ira brota e a gente busca o Senhor. Agora, se deixar o sol se pôr, ela enraiza, né? Vira raiz de amargura. E aí a raiz de amargura faz mal para a pessoa e por vezes contamina os outros. Porque a pessoa está amargurada, vai lá, desabafa com esse, desabafa com aquele, desabafa com o outro. E aí começa a formar uma turminha do lado dele, uma turminha do lado do outro. E vai, a Bíblia diz em Hebreus, se não me falha a memória, que a raiz de amargura faz com que muitos se contaminem. Olha quanto prejuízo dá, espiritualmente falando. E o prejuízo espiritual é o prejuízo que importa. Porque o prejuízo material, Deus dá outro aí, repõe. E o espiritual? Por vezes não há tempo de recompor, nós estamos tratando da eternidade. E ele diz assim aqui, não deis lugar ao diabo. Tem muito jeito de dar lugar ao diabo. Apocalipse 12, 12, ele diz assim, ai dos habitantes da terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Só que a ira do diabo não é para pendurar crente no poste mais, igual ele já fez. Não é para degolar crente, igual ele já fez. Não é para jogar cristão na cova dos leões, como ele já fez, ou na arena de Roma. A fúria do diabo contra a igreja e contra a humanidade, irmãos. Contra a igreja para ver se ela não se santifica. E contra a humanidade para ver se ela não recebe a luz do evangelho. Mas que jeito que ele vem? Ele vem, como diziam os irmãos antigos, de sapatinho de algodão. Ele vem todo cor-de-rosa, né? Vestido de prada, né? Então, ele vem todo, né? Jeitando tudo, né? É inclusão social, você não pode desfazer de ninguém, você não pode, tem que aceitar tudo, aceitar todos, e todo mundo não sei o quê, e vem, tem um monte de filosofia por trás. Mas é tudo do mundo, tudo do inimigo, para fazer com que a igreja se misture com o mundo. Muitas vezes, a gente preocupava que o inimigo queria tirar o cristão de dentro do meio da igreja. Hoje o diabo já não está preocupado em tirar o cristão do meio da igreja. Ele nem esforça para isso, irmãos. O esforço dele é para tirar Cristo de dentro do cristão. Matar a fé, matar o ânimo, matar a alegria, a vontade de servir a Deus, brotar o novo homem. E não pode ficar no meio, não precisa sair. E quantas pessoas se enganam? Acho que só porque falou que está na comunhão da igreja está no céu. E se falou que está fora da comunhão da igreja, está condenado. Por vezes as pessoas, tem pessoas afora, formalmente fora da comunhão, mas que se arrependeu materialmente, se reconciliou com Deus, por vezes até no último momento não deu tempo de falar com a igreja. Eu tive irmão aqui que veio, conversou, pediu para reconciliar, ia apresentar para a igreja, e o Senhor recolheu. Ele reconciliou. Não deu tempo de apresentar para a igreja. Mas deu tempo de reconciliar. Agora tem pessoas que acham que não, eu estou na comunhão da igreja, né? E então está tudo certo. E vive uma vida como os outros gentios, entristecendo o Espírito de Deus, por causa da vaidade ou do pecado, né, ou de coisas inconvenientes, e achando que está certo. Essas pessoas estão enganando elas próprias, porque a Deus ninguém engana. Não é a pessoa que pensa que engana a igreja, ela está enganando ela mesma. Então nós temos que ter o temor do Senhor e não dar lugar ao diabo. O diabo vem pelas danças, vem pelas músicas, vem por vezes pela internet, né? Vem pelo TikTok, vem pelo Instagram, ele vem por todos os lados aí, por 5G, 6, 7, quanto G aparecer, ele também vai aparecer por aí para tentar, para, né, disfarçado por vezes, e para ver se rouba o nosso tempo, irmãos, precioso tempo, que é o que tem mais faltado ultimamente para a humanidade, é tempo. Então ninguém tem tempo de parar para ouvir, ninguém tem tempo para ficar lendo Bíblia, ninguém tem tempo para parar e ouvir a palavra do Senhor. Então essa situação, por trás desse sistema, está a mente do inimigo, para que as pessoas não possam encontrar-se com o Senhor. Aquele que furtava, novo homem não furta mais, né? Se ele não furta mais, a parte que é do Senhor ele devolve. Se ele não furta mais, o tempo que é do Senhor ele dá. Se ele não furta mais, a glória que é do Senhor ele dá. O testemunho de vida que
é Deus na vida dele, ele dá. Então tem muita maneira de furtar, né? Ele diz assim, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Então, materialmente falando, aquele que furtava as coisas materiais, já não furta mais e deve ser trabalhador. Para o contrário, no invés de ficar acomodado pedindo, ter para ajudar os outros. Tem muita gente que se acomoda, né? No nosso meio não tem muita gente assim, graças a Deus. Ou não tem gente assim, eu espero. Mas, por aí afora, tem muita gente que acomoda. Vocês não veem que por vezes tem um bairro assim que parece aquelas casebres de favela. Às vezes a prefeitura vai lá, tira aquele povo, faz uma casinha, põe tudo lá. Dali a pouco ele vendeu a casinha e está lá de novo no casebre, lá debaixo do plástico. Por quê? Porque ele quer receber de novo. Então, porque ele é o velho homem ainda. Mas os transformados, pelo contrário, eles se esforçam para poder ajudar os outros. Não fica esperando os outros ajudá-los. Diz assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é que alguma pode. Nenhuma palavra torpe. Ele diz assim, mas só, né, palavra torpe, palavra de baixo calão, mas só a que promover a edificação para que dê graça aos que ouvem. Então, seja no trabalho, seja com a vizinhança, temos que ter conversa boa com os irmãos. Então, muita conversa fiada, né? Por vezes a pessoa fala muito da política, fala muito de outros assuntos, que não vai edificar nada. E não fala de Jesus para a pessoa. Então, nós temos que ocupar-nos com as palavras que edificam, diz a palavra. E ele diz assim, para dar graça para aqueles que ouvem, para que eles sejam alcançados pela graça de Jesus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para a redenção. Para que entristece o Espírito de Deus, aí depois extingue o Espírito de Deus, e depois, por vezes, se rebela ao Espírito de Deus. Então, começa por entristecer. Não entristeçais. Que jeito que você gostaria que fosse a sua mulher, ou seu marido, ou seu filho, ou a sua filha? Você não gostaria que te desse atenção? Que ouvisse quando você fala, e que acatasse aquilo que você fala? É isso que o Espírito Santo espera de nós. Que nós acatemos a palavra, que nós ouçamos, que nós coloquemos em prática. Senão, assim como nós ficamos tristes com o nosso filho, quando falamos e ele não se dá por avisado, ao contrário, parece que a gente não falou nada, nós não ficamos tristes? O Espírito Santo fica triste conosco. Quando a gente ouve a palavra e não põe em prática. Né? Ouve a palavra e fala, tá bom, deixa para lá. Né? Domingo que vem eu vou ouvir de novo, então não tem importância. Não, nós temos que ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. E assim a gente vai crescendo e não entristecendo o Espírito de Deus. Ele diz assim que estamos selados por esse Espírito para o dia de nosso Senhor. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentre vós. Paulo aqui está falando com os crentes. Nosso meio tem que ser tirada toda amargura. Se alguém nesta noite tem amargura, pensa na palavra de Deus. Tem que ser tirada. A ira tem que ser controlada. A cólera, a raiva, né? A gritaria. Tem gente que é a gritaria, seja a gritaria na hora de orar, seja a gritaria em outro momento, né? Do meio, no culto, mas seja a gritaria em casa. Grita com os filhos que lá 2 quarteirão escuta. Né? Então, toda a gritaria nós devemos tirar. E blasfêmias, né? Sou crente com blasfêmia. E toda malícia. Toda malícia. Hoje o mundo só vive de malícia. Só vive de malícia. Mas toda malícia deve ser tirada de nosso meio. Antes, ser de um para com os outros benignos. Benigno, afável. Né? Desejar o bem. Ser misericordioso. Perdoar-vos. Perdoando-vos uns aos outros. Então nós temos que ter essa benignidade, essa bondade para com o irmão. Então quando eu sei de um problema de um irmão, e eu oro por ele, eu sou benigno. Quando eu sei e falo para o outro, eu não sou benigno. Né? Então misericordioso ou misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso, irmãos,
fecha aqui para nós. Mas de que jeito que eu vou perdoar o irmão? O irmão me ofende, me aborrece, ou não sei o quê, ou até quem não é irmão. Igual Cristo me perdoou. Do mesmo jeito. Eu aborreci, eu pequei, né? E Ele me perdoou. Eu não fiz nada para Ele me perdoar. Ele me perdoou porque Ele me amou. Então eu tenho que amar o irmão e perdoar. Eu tenho que amar aquele que me ofende e perdoar. Isso está na primeira oração que Jesus ensina. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. É sempre condicional. Se eu não perdoo, como é que eu vou receber o perdão? Se Jesus diz que eu oro pedindo para Ele me perdoar do mesmo jeito que eu perdoo os outros. E eu estou cheio de cólera, ira, mágoa, rancor e outras tantas obras da carne. Então, aí fica difícil. Eu quero só comentar, lembrando da oração, que Jesus ensinou a orar: Senhor, livrai-nos, ou livra-me da tentação e do mal. O mal está aí fora. Representa o inimigo, com todas as suas ferramentas. E a tentação está na nossa carne. A tentação é aquilo que tenta a nossa carne. E nós temos que orar para o Senhor nos livrar da tentação da nossa carne, para ter domínio, nos livrar de nós mesmos e depois nos livrar do mal. Essa foi a oração do Senhor. Mas Ele diz assim: como Deus vos perdoou em Cristo, perdoai-vos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar irmanados, abraçados, amando uns aos outros, querendo o melhor de Deus para a vida de cada um dos nossos irmãos, e que nós não carreguemos esse fardo tão pesado, tão triste, que faz a pessoa sofrer tanto, o fardo da mágoa, da ira, da cólera e tantos outros desses. Que não vivamos segundo os gentios que não conhecem Jesus. Vivamos segundo o novo homem que se renova dia a dia para entrarmos na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.